Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar aqui o meu trabalho, que é a inspeção de acessibilidade em travessias de pedestres. Só um pequeno comentário: quando eu escrevi esse trabalho nesse seminário, eu achei que não teria a menor chance, né? Porque seminário de inspeção predial, achei que ia ter inúmeros trabalhos sobre realmente inspeção de prédios, né? E no caso, a gente está trabalhando com um espaço público, né, que é a rua, que também é obrigatório ter obedecer todas as normas de acessibilidade, né? Então, não é bem o viés do seminário, mas acabou sendo, por um motivo, né, inesperado, sendo o primeiro lugar. Bom, me apresentando, meu nome é Marcos Feder, eu sou engenheiro de trânsito, tá? Eu me formei em engenharia civil e engenharia mecânica na URGS, depois fiz a especialização em engenharia de trânsito na PUC e o mestrado na URGS novamente. 22 anos não é a minha idade, né? Se alguém se confundiu, mas é a experiência, o tempo em que eu trabalho com segurança viária, né? Durante 17 anos eu trabalhei na IPTC em Porto Alegre e depois agora já estou há quase 5 anos na Secretaria de Mobilidade. Sempre trabalhando com projetos de sinalização, segurança viária, mobilidade. Então, nós temos um direito constitucional de ir e vir, né? Que está lá expresso na Constituição. Mas ele só se torna realmente válido no momento que todas as pessoas conseguirem se deslocar livremente com autonomia. Especialmente nas vias públicas, né, que são as vias que dão acesso a todos os serviços, os órgãos públicos, as necessidades que a pessoa tem. Mas, infelizmente, o que a gente percebe é que muitas ruas das cidades, né, as travessias, não estão preparadas para essa circulação com pessoas que tenham restrição de mobilidade. E a falta de acessibilidade, além de assim, diminuir as oportunidades que a pessoa tem de acesso a empregos, acesso a lazer, acesso à cultura, a serviços médicos, ela pode colocar as pessoas com mobilidade reduzida em situações de risco de serem atropeladas, né? Então, por isso que, quando nós elaboramos o Plano de Segurança Viária de Porto Alegre, em 2021, nós incluímos duas ações, né, com o horizonte de execução até 2030, que a primeira delas era qualificar todas as paradas, as estações de ônibus dos corredores e terminais para que tenham acessibilidade. Vocês imaginam que as estações, os primeiros corredores em Porto Alegre foram implantados na década de 80. E até hoje tem estações que não têm acessibilidade, não tem como se chegar com uma cadeira de rodas, não tem piso tátil, não tem, às vezes, nem o rebaixo de cadeirante. Então, assim, é uma situação que, como que a gente vai incentivar o uso do transporte, né? A frota de ônibus acessíveis é quase 100%, mas as estações e os terminais não têm acessibilidade, é um contrassenso. E a outra ação, também com prazo de execução até 2030, é a implantação de acessibilidade em todas as travessias de pedestres das vias arteriais até 2030. Bom, então o objetivo desse trabalho foi identificar as deficiências nas travessias das vias arteriais em Porto Alegre, né, através da inspeção visual. E hoje eu vi aqui se falando de inteligência artificial, de drones, de câmeras térmicas, mas a realidade da prefeitura muitas vezes é diferente, né? Então nós temos poucas ferramentas, né, e muitas restrições. Então essa vistoria foi feita através do Google Earth, do Google Street View. Aí cada travessia era vistoriada, né, inspecionada, e se fez uma ficha com vários itens para avaliação de cada travessia, para a gente poder quantificar no final quais são as intervenções necessárias a serem executadas para ter essa qualificação. Então, foram avaliados 4 aspectos em cada travessia. O primeiro foi a existência ou não de rampa de acessibilidade, conforme as normas da NBR. O segundo item foi a existência de gradil de canalização, especialmente no caso de travessias desencontradas. O que são travessias desencontradas? Quando
o cidadão tem que caminhar até o canteiro central, depois se deslocar sobre o canteiro para atravessar o outro lado da rua, né, quando é uma via com 2 pistas e um canteiro central. Então, muitas vezes a travessia ela é deslocada para facilitar o tempo semafórico, a programação do tempo semafórico, mas se não tem um gradil de canalização ou um piso tátil, a pessoa com deficiência visual ela não consegue, não tem como adivinhar que a travessia está deslocada e não vai ter como acessar, ou vai acabar se colocando em risco. Terceiro item foi o rebaixo do canteiro central. Muitas vezes, quando o canteiro central ele é muito estreito, né, ou tem menos de 1,5 m, não se recomenda fazer 2 rampas para ele subir e descer, então tem que ter o rebaixo completo do canteiro central, porém tem que ter o piso tátil para alertar as pessoas com deficiência visual. E o último item foi a existência ou não do piso tátil, tanto na calçada quanto no canteiro central. A área avaliada, né, foram todas as vias arteriais de Porto Alegre, de primeiro e segundo nível, que estão definidas no plano diretor. Então, são todas essas vias identificadas com as linhas azuis e vermelhas aqui no mapa, né? Por que essas vias foram selecionadas? Porque são as vias principais da cidade, são elas que concentram a maioria dos polos de atração, os eixos do transporte coletivo, todas as grandes áreas comerciais estão nessas vias, né? Então são as áreas com maior quantidade de pessoas circulando e onde as necessidades de acessibilidade são maiores. Aqui eu trouxe alguns exemplos de situações que nós encontramos. Então aqui uma situação que a travessia está desencontrada, o rebaixo no canteiro central direciona o cadeirante para fora da faixa, né? Além disso, nós temos 3 postes e aqui não temos o rebaixo na travessia. Então, assim, isso aqui é no cruzamento da Avenida Benjamin Constant com a Cristóvão Colombo, que é um local bem movimentado, né? Tem uma ocupação comercial no entorno, e a situação é essa. Uma outra situação é aqui Sim. Ok. Aqui nós temos a travessia deslocada, não temos a rampa, nem rebaixo no canteiro central, muito menos o piso tátil. Então, é uma travessia que já está implantada há mais de 20 anos. Ela foi numa época que a exigência para implantar a travessia ainda não tinha todas as questões de acessibilidade, mas o tempo foi passando e nunca foi revisto, né? Então, nós temos várias situações como essa em Porto Alegre. E aqui o outro caso que eu mencionei, que o canteiro é todo rebaixado, mas não temos o piso tátil. Então, o cego vem caminhando e ele não tem uma referência para saber se ele está no meio do canteiro central ou se ele está no meio da rua. Então, assim, parece uma coisa muito simples para nós, né? Mas para a pessoa com deficiência, isso coloca ele num grande risco de ser atropelado. Porque quando tu tem meio fio, ele consegue, com a bengala, identificar a existência do meio fio, ele sabe que chegou no canteiro. Quando não tem o meio fio, está tudo no nível da pista, se tu não tiver o piso tátil, ele vai continuar andando sem saber onde é que ele está, né? Perde toda a referência. Bom, então, nós aqui só concluindo, né, das travessias, quais as deficiências que nós encontramos. A principal deficiência foi a ausência do piso tátil, né, em 335 travessias. Isso se verificou em todas as travessias que tinham deficiências, estava faltando o piso tátil, e na sequência ainda a falta de rampa e rebaixo. Então, os resultados indicam, né, que o piso tátil é a maior deficiência nas travessias, e que isso é uma situação muito arriscada e que tem que ser atacada primeiro. Das conclusões, bom, sobre a metodologia, ela é fácil, simples, né? São recursos que estão disponíveis nas prefeituras, mesmo das prefeituras mais de cidades pequenas, né? Mas, assim, mesmo assim, a gente conseguiu fazer isso em 2, 3 meses de trabalho para conseguir catalogar todas as travessias, analisar e quantificar. A gente verificou que o processo de elaboração de projetos e implantação de travessias de pedestres tem que ser melhorado.
e tem que haver uma melhoria, uma revisão contínua dessas travessias para ver se elas ainda estão adequadas e se estão necessitando de alguma manutenção, né? Mas é importante que haja uma integração entre o órgão que sinaliza e o órgão que vai executar as rampas, né? Porque normalmente é uma secretaria de obras, uma secretaria de trânsito que atuam separadamente. Então é importante que seja feito tudo de uma vez só. E é fundamental, né, que haja essa coleta de dados, essas vistorias frequentes, para que isso ajude a planejar as ações, né? E aí a gente pode ter a tomada de decisão. Nesse caso, nós conseguimos quantificar em metros lineares de piso tátil quanto que seria necessário, quantas rampas, quantos metros de gradil, fazer orçamento para encaminhar uma contratação, né? Assim, no caso dos terminais de ônibus, que foi a etapa anterior, nós conseguimos elaborar um contrato de 4 anos para reformar todas as 98 estações de ônibus de Porto Alegre. Então, vai ser reformado, além de ser limpo, repintado, iluminação, em todas elas vão ser construídas rampas, conforme a norma, colocado piso tátil. E a próxima, a ideia é fazer a mesma, fazer uma grande contratação para, ao longo de um período de 4 anos, a gente conseguir qualificar todas as travessias das vias arteriais. O que eu tinha para apresentar é isso, tá? Muito obrigado pela atenção, mais uma vez. O Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025, mostra estudo do Google. Déficit de engenheiros no Brasil chega a mais de 75 mil profissionais. Um levantamento do Google for Startups sobre a escassez no mercado de TI aponta que a ausência de tecnologia, entre outros fatores, tem impactado o setor. Você está pronto para ser o agente transformador no nosso país? Nosso futuro é feito de pessoas se comunicando e capacitando umas às outras para fazer mudanças reais em nosso país. Mas para essas mudanças acontecerem, nós precisamos agir. Afinal, para a inovação e sustentabilidade andarem juntos, é preciso tecnologia. E para o Brasil se desenvolver, é preciso engenharia, agronomia e geociências. Você está preparado para ser o agente de transformação que o país precisa para crescer? Te convidamos a caminhar com a gente em direção a um novo momento da nossa profissão. Chegou a hora de nos transformarmos em protagonistas dos projetos que podem mudar a vida das pessoas do nosso país. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul faz muito, porque faz junto. Uma gestão colaborativa e transparente que coloca as pessoas em primeiro lugar. Serviços mais ágeis e inteligentes, trazendo inovação profissional, com direito à carteira digital e menos tempo na compensação das ARTs. Mais segurança, mais confiança e mais tranquilidade. Os profissionais do CREA-RS estão no campo, na cidade, em todos os lugares e momentos. Com fiscalização preventiva, orientativa e educativa, sempre em defesa da sociedade e do exercício legal das profissões. Com uma visão empática, de equidade, de diversidade e de sustentabilidade, o CREA-RS está trabalhando para o planeta, para as pessoas e para a sociedade. E seja por onde for, está construindo o futuro e um mundo melhor. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. A gente faz muito, porque faz junto. Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do sistema Confea, CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confea, CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia,
são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a RT. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências, poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos profissionais do CREA. Engenheiros, arquitetos, planejando o futuro, concretizando sonhos. A Associação de Engenheiros e Arquitetos do Vale dos Sinos une profissionais competentes com um ideal em comum: inovação. Um espaço focado na construção de novos projetos e na qualificação dos envolvidos, promovendo o associativismo, a cidadania, a ética e a sustentabilidade. Com sede própria em São Leopoldo, a EA Sinos tem participação ativa em conselhos da cidade, instituições e entidades estaduais, como o CREA-RS e Mútua-RS, e em âmbito nacional, com FEA. Cursos, viagens, palestras, eventos, confraternizações. Tudo em prol de construirmos juntos o nosso futuro. A EA Sinos, uma entidade, muitas oportunidades.